feiras que ele olha feio assim, a mãe entende que é melhor deixar a filha em casa, que não é bom levar lá para o culto, porque atrapalha a pregação. Aí o que acontece? Essa menina fica em casa, o irmãozinho que é mais velho do que ela, sofreu abuso. Detalhe, gente, quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu tenho abusado de pessoas, eu abusei assim e assim. Eu já sei de cara, você foi abusado, né? Fui. É fato, gente. Sabe? Satanás não tem criatividade, ele só jogada ensaiada. Então quando você me dá uma relação de pecados, eu começo a dizer como é tua família, como é teu pai, como é tua mãe, como foi tua infância, como foram seus avós. Aí ele olha para mim, pastor, você é profeta? Eu falei, não, meu irmão, esse Satanás não tem criatividade. Tá? E ao contrário também, se você começa a dizer quem é a tua família, começa a dizer para você quais são os pecados que provavelmente estejam na tua vida. Provavelmente, não vou adivinhar. Minha esposa tem dom profético, o negócio é diferente com ela. Mas no meu caso, eu sou muito baticostal, então eu vou ali no script. Continuando. Então pode ser que aconteça o seguinte, essa menina, ela foi abusada pelo irmão. O irmão primeiro tocava nela, depois começou a tocar nas partes íntimas dela, e ela ia se escondendo no canto do sofá, e ele ia passando a mão dela, e a mamãe no culto. Crentes, nasceram em casa, mas o menino tinha sido abusado, então virou um abusador, infelizmente. O que aconteceu? Isso se desenvolveu da idade pequenininha dela, dos 6 anos, 7 anos, até 14, 15 anos. Só que um detalhe, depois de certo tempo, ele não mais se aproximava dela no sofá, ele ia para o quarto, ela ia sozinha para o quarto encontrar ele. Eles tinham vida sexual ativa. Isso perdurou até os 18 anos dela quase. Até quando isso rompeu, por algum motivo que eu não sei qual é. Mas o que aconteceu? Como é que essa mulher veio procurar ajuda? Ela participava do coral. E de repente, no meio do coral, ela caía endemoniada. Serva de Deus, mãe de filhos, esposa. Ninguém sabia nada que depusesse contra a vida dessa mulher. Mas de repente, no meio do coral, ela cai endemoniada. Uma crente cai endemoniada, tem alguma coisa que tratar. A gente tem que ir lá ver o que é. E é a área de dor dela. Ela realmente tinha sido molestada pelo irmão e sofria muito. Sarou quando o irmão estava no hospital e o Espírito Santo levou ela num desafio de ir lá conversar com o irmão e liberar perdão para o irmão que estava com câncer. Quando foi feito isso, ela foi restaurada. O perdão é uma ferramenta de libertação poderosíssima. Mas, queridos, você nunca chega para alguém que está, uma moça que foi abusada, e chega para ela e fala, você tem que perdoar. Um rapaz que foi abusado, que é homossexual porque veio de abuso, você tem que perdoar. Porque você está brincando. Tudo menos isso, né? Tudo menos isso. Eles fizeram tudo isso comigo, eu estou experimentando tudo isso na minha vida, desde aquele abuso, eu tenho que perdoar. Quer dizer que essa dívida que eles têm comigo vai ficar barato, não vão pagar nada por isso? A verdade é, não vão. Mas você vai ter que tratar a dor primeiro. É que nem um furúnculo. Gordinho tem furúnculo. Alguém tem furúnculo aqui? Nem levanta a mão, vai. Eu tive furúnculo. Então vamos lá. Furúnculo é aquela espinha que ninguém sabe porque aquele negócio fica daquele tamanho. Aí, bem do lado da barriga. Aí o que acontece lá? Ou na coxa, eu tive na coxa, na barriga. Meu Deus do céu. Aí o que acontece? Quando a mamãe põe o pano quente lá, o negócio parece que vai ficar mais propício a sair, né? Aquela espinha grande. Aí você rompe a pontinha, depois enrola um pano, morde e a mamãe aperta. Aí aquele negócio sai toda a sujeira. E tem que sair até o final. Depois que sai, cura. O negócio nunca mais aparece. Mas enquanto... E aí ela aperta pela metade que você berra muito. Eu aprendi isso, que eu fazia fazia ela ficar com dó de mim, ela parava e depois o negócio voltava de novo. Então, olha que eu entendi, tem que ir até o final. Quando a pessoa lida com a dor e bota para fora, aí, gente, sozinha ela vai para o perdão. Então, o caso, rapidinho. Um rapaz é missionário, isso está no Veredas Antigas. Ele chega para o Craig e fala assim, pastor, eu preciso sair do ministério de evangelismo. Por quê? Pastor, eu fui viciado em maconha durante muito tempo e eu trabalho na recuperação de adictos e eu estou sentindo muito desejo de usar maconha, mas muito desejo, pastor. Puxa, mas de onde veio? Não sei, pastor, mas eu sinto um desejo tão forte que eu sinto o cheiro, parece que aquilo vai me arrebatar e eu, antes que eu envergonhe o nome de Jesus, eu quero sair desse ministério. Aí ele foi orar com o rapaz, ele começou a orar e como o Craig sempre faz, socorro, a oração fantástica, gente, socorro, Espírito Santo. Começa assim. Então você faz a oração, de repente o Espírito Santo começou a falar com o rapaz. E o rapaz começou a chorar. Aí ele perguntou, você está sentindo algo? O que o Espírito Santo está falando para você? Isso não tem nada a ver, pastor. Eu acho que eu superei, não tem mais importância. O que foi? Pastor, eu fui abusado pelo meu irmão e pelo meu primo também. Quando eu tinha 8 anos, um tinha 10, outro tinha 12, eles abusaram de mim, sexualmente. Aí não teve dúvida, vamos abrir a ferida? Fala para Jesus o que você está sentindo. Não é mais um rapaz de 20 e poucos anos, é o garotinho de 8 anos falando do que sentiu. Ele fecha os olhos e começa a falar da dor dele.
que eu senti? Eu senti raiva, eu senti ódio, eu senti desejo de matar. Eu queria matar meu irmão, meu primo. Como que ele deixou meu primo fazer isso? Como ele fez isso comigo? E começou a falar da dor dele. Não tem problema nenhum falar da dor. Fala da dor. Sabe, fala da dor. E quando ele foi falando da dor, aquilo foi saindo, foi saindo, foi saindo. Depois o pastor nem precisou perguntar. Ele falou, então, eu quero perdoar meu irmão, pastor. Eu quero perdoar meu primo, sozinho. E aí foi. O perdão vai vir, é natural, os filhos de Deus produzem o perdão, é a ferramenta que vem do céu. Ele começou a perdoar. Ele liberou o irmão dele, primeiro liberou ele na hora que estava perdoando, ele nem sabia disso, mas ele liberou o irmão e liberou o primo. Passado alguns dias, o pastor encontra ele, então como é que está aquela situação da compulsão e tal? Compulsão, pastor, não estou sentindo nada. Desde aquele dia foi arrancado, não tenho vontade de usar mais a maconha. Que ligação tem a ver o abuso com a maconha? Mas tem. Então, irmão, se prepara que está entrando numa área muito legal. Essa área de aconselhamento e cuidado com as ovelhas é fantástica. Então, vamos lá, essa lembrança deveria... A moça não tinha repulsa, aqui, ó, ainda estou na primeira pergunta. A moça não tinha repulsa ao irmão, ela ia para a cama do irmão, ela era vítima de abuso. Ela estava enferma, ela já procurava o abusador como vítima. A mentira entrou e aprisionou e agora ela ia para lá. Quem olha de fora e não entende como funciona o coração humano, a alma, fala, olha que sem vergonha, ela que fica procurando. Querido, não é assim, você não conhece a história toda. Eu estava num projeto, uma moça era muito dada, sabe? Parece que todos os rapazes daquela filial, em tal lugar, já tinham tido relações sexuais com aquela moça. E não, aquela moça é fácil, não sei o quê, todo mundo falando. Aí eu parei. Falei, oi, tudo bem? E como é que vai, tal, não sei o que e tal. E fomos conversando, era hora do almoço. Eu falei, e você tem irmãos? Aí foi conversando, história, moral da história. Adotada, criada por uma família em que ela realmente vive rejeição. A mãe tentou se esforçar, mas o pai também não ajudava muito. E ela é uma moça talhada em rejeição. Quando ela começou a dar, eu entendi o histórico dela e a predisposição dela a buscar afeto em tudo quanto é lugar. E uma compulsão sexual absurda. Todo mundo tem história, gente. Todo mundo tem história. Queridos, Jesus pode curar qualquer coisa. Amém. Se atreve. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, o próximo aqui. Pastor, sou casado e viciado em pornografia e masturbação. Quando minha esposa descobriu e partiu, não quis mais fazer sexo comigo. Meu vício intensificou muito mais. Ela saiu de casa e pediu um tempo. Eu não traí ela fisicamente. Ela tem o direito de pedir o divórcio pela palavra? Quanto tempo eu posso dar para ela ficar fora de casa? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, essa igreja cristã da família, somos pró-casamento. Totalmente, 110% pró-casamento. Estou entendendo o seguinte. Vou dizer para vocês, olha, eu estava lá em Porto Alegre, e era uma igreja que a gente foi dar um seminário de libertação. Por acaso era uma igreja grande, tinha 3 mil membros, aquela igreja, todas elas são muito grandes assim. E no meio da administração eu resolvi falar isso. Eu falei, querido, entenda o seguinte, se esse pastor, que é o pastor de 3 mil membros, com 7 igrejas filhas e outras igrejas crescendo, se ele falecesse agora, ou seja, fosse promovido, que o pastor não morre, né? A gente é promovido, irmãos de modo geral são promovidos. E Jesus chegasse para ele e falasse, então, como é que está o teu ministério? Ah, meu ministério, Senhor, como está bom. Senhor, fizemos isso, aquilo, estamos com 3 mil membros na sede, estamos, Senhor, com 7 igrejas irmãs, assim, crescendo, o ministério de recuperação de drogados está assim. Não perguntei isso. Como é que está o seu ministério? Não entendi, Senhor. Entendeu, sim. Faz o esforço. Qual que é o teu primeiro ministério, filho? Cita os 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Tá, quem é o teu próximo? Ah, meus irmãos. Não, quem é o teu próximo? Quem te conhece de um jeito que ninguém conhece você na igreja? Minha esposa? Sua esposa é o teu próximo. Não tem mais próximo que o cônjuge, gente. Então eu brinco com os homens assim, com os dedinhos assim, né? Homem é o máximo. Primeiro lugar na vida de um homem, Deus. Segundo lugar, esposa. Terceiro lugar, os filhos. Não é igreja? Não, não é igreja. Viu, pastores? Não é igreja. Primeiro esposa, e olha, não pode ser filha depois esposa. Primeiro esposa, depois filhos, e depois o teu ministério de 24 horas onde você estiver. Se é secular, se é eclesiástico, não importa. Mas esses 3 aqui tem que estar fechado. Deus em primeiro lugar, cônjuge e filhos. Querido, minha esposa,
Meu filhinho pequenininho, brincando com ela em casa, quando eu era pequenininho, tinha lá seus 3, 4 anos. Ela está arrumando gaveta de meias. Então ela faz os bolinhos de meia que ela sabe fazer. Eu não sei fazer direito, mas eu ajudo a atrapalhar, né? Eu desarrumo bem uma gaveta, sou bom nisso. Eu pego aquela roupa lá de baixo, a última, né? E saio puxando. Mas eu ainda aprendo, esposa, estou novinho. Então ela vai arrumando as meias lá na gaveta de meias. Aí ele está brincando. Ela fala assim: Nata, vem cá ajudar a mamãe. Aí o Nata vem, que ele gosta de fazer qualquer coisa com a mamãe também, comigo. Aí ele veio lá e ela falou: ajuda a mamãe a guardar as meias? Como é que é? Aí ele vai tentando pôr. Ela demora 10 minutos para fazer a gaveta de meias. Saram 45 minutos e ele fazendo junto com ela. Pergunta: ela precisa dele para arrumar a gaveta de meias? Não, mas ela quer. Você acha que Deus precisa de você para fazer a obra, meu irmão? Sinceramente. Você acha que Deus precisa de você atuando no ministério que você atua para que ele aconteça? Irmãos, queridos, nós temos assim, dados que estão chegando para a gente no Islã. Tem universidades que se converteram 100 alunos de uma vez só. Ninguém pregou para eles. Eles acordam perguntando quem é isso. Na verdade, já conhecendo ele no sonho. Eles se converteram sendo visitados na madrugada. O Senhor está visitando eles. Se não tem quem vai, Jesus está resolvendo porque ele já está voltando. Então entenda o seguinte: Deus não precisa para a gente nem para fazer a obra de evangelismo. Ele repartiu, os anjos queriam essa incumbência, ele deu para a gente porque é a melhor coisa. Entendeu? Ele quer que você arrume a gaveta com ele porque ele quer você. É você que é importante, não é a gaveta de meias. Não é o ministério, é a tua vida que é importante para ele. Ele ama estar com você. É que você não descobriu o quanto ainda. Senão você buscava ele todo dia. Senão você queria entrar numa intimidade tão grande como uma relação sexual com ele. Conhecê-lo profundamente, com todos os atributos, com todos os detalhes do conhecer que a gente falou aqui. Entenderam esse ponto? Está melhorando aí? Tá. Vamos lá. Aqui, primeiro, querido, luta, seja lá quem for, luta pela tua esposa até o final. Então, a pornografia é algo assim: puxa, sem importância, eu nem traí, na verdade eu não tive conjunção carnal. Querido, não é assim, a mulher não vê assim. Aquele filme lá, Prova de Fogo, quem assistiu? Prova de Fogo? É isso mesmo, Prova de Fogo. Muito bom nesse sentido, né? Quando mostra os sentimentos da mulher quando ela presencia o marido vendo pornografia. Querido, para a mulher, homem, se você está vendo pornografia, ela se sente traída. Ela foi traída. O coraçãozinho dela não consegue separar as duas coisas. Você está cobiçando aquela mulher que você está vendo. Diante de Deus, aquela idolatria, você está fazendo isso mesmo. A palavra diz em Mateus que quando você atenta para uma mulher com olhos de cobiça, você já adulterou com ela. Na verdade, não é diferente. Você está idolatrando. Você está vendo aquela situação e está adulterando. Adultério emocional, sim. Adultério espiritual também. E para consumar fisicamente é só um detalhe. E Jesus disse que nem precisa, porque se você atentou com olhos de cobiça, você já adulterou. O que ela sente é exatamente o que é. Para ela, você já adulterou. Agora, ela pode pedir o divórcio? Querido, espero que ela não faça isso, ela vai ficar muito triste. Existem, eu não acredito em divórcio. Se a minha mulher é um ministério, eu falo para alguns homens assim: entenda o seguinte, às vezes a mulher, pastor, mas você não sabe como é minha mulher. A minha sogra, você não tem ideia, só para dispensar essa sogra já valia a pena divórcio, pastor. Eu falei: não, querido, entenda o seguinte, ó. Não funciona assim. Entenda o seguinte: já viu um ditadozinho popular que diz que o povo tem o governo que merece? É um negócio um pouco diferente. No reino espiritual funciona assim, ó. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Então o que acontece? Se você tem uma mulher difícil, é porque existem coisas na sua vida. Compara essa mulher difícil com uma lixa. Existe todo tipo de lixa, né? Lixa para lixar joias delicadas, assim, dar um toque de refino. Lixas aquelas grossas para arrancar crosta de cano que ficou dentro do fundo do mar, por exemplo, e você quer dar um trato naquele cano, deixar bonitinho. Então imagina, aquele cano que foi achado no fundo do mar, aquela lixa de joia pode resolver o problema do cano? Não. Tem que ser talhadeira, assim, você tem que bater muito, depois você tem que limpar, escovão de aço no meio para tirar craca que ficou lá e tudo mais. Eu não sei o estado que você está, mas se o escovão está descendo, meu irmão, é porque você precisa dele. Tá? E se a lixa grossa chegou, é porque você está precisando dela. Eu vou dar um conselho para você: se entrega. Pula em cima, fala: faz, Senhor. Na hora que você submeter, aí resistir o capeta fica fácil. Submete. Então a questão está aqui. Com respeito à esposa, insiste com ela, vai atrás. Cara, procura ajuda. Essa situação tua, por exemplo, de pornografia pode ser tratada. Tem áreas do teu coração que provavelmente tem que ser tratadas.
E eu digo para você, Deus pode restaurar o teu casamento. Já vi situações absurdas, gente, já vi chegar aqui a mulher para ser ministrada. Eu estava no Rio de Janeiro, numa cidade do Rio de Janeiro. A mulher para chegar ministrada, seminaristas, né, ambos, e ela chegou para ser ministrada, tinha um filhinho, e parece que por acaso ele aceitou o convite e foi, mas ele estava com um amante já faz um ano. Ele estava com uma amante, porque ela não podia dar vida sexual para ele. Ambos jovens, eles tinham 20 e poucos anos, ambos jovens, mas ela não conseguia coabitar com o marido. Tinha dores, tinha indisposição, tinha isso e aquilo. Queridos, já que ela não podia dar sexo para ele, ninguém resolvia, ela mesma não entendeu, ele achou outra pessoa. E estava muito bem com essa pessoa e foi lá nesse dia porque ele ama a filha. Detalhe, no final da ministração dela, depois veio a dele, depois teve reconciliação, ele saiu dali para voltar para a casa da esposa e fez uma pergunta para mim: pastor, e minhas roupas, minhas coisas que há um ano estão na casa que eu moro com a amante? Faço a pergunta para você, o que você vai fazer? Eu acho que eu tenho que ir para a casa da minha esposa. Por quê? Porque eu acho. Eu falei: não, eu vou te dizer por quê. Porque você, se for para a casa da amante agora, ela chega lá, está de baby doll, cara. Ela está do jeito que o diabo vai preparar ela para você entrar e não sair do apartamento de novo. Vai para casa da tua esposa. Se possível, quando ela estiver trabalhando, vai buscar tuas coisas, senão deixa tudo lá, Deus te dá novo. Mas vai para casa da tua esposa, acaba, é isso que eu vou fazer, pastor, amém, foi embora. Cara, 10, a esposa não acreditava, olhava assim, mas acreditava. Ela foi tratada naquele dia de uma situação de abuso terrível. Aquele abuso congelou e esfriou ela sexualmente para o marido dela e ela não conseguia lidar com aquilo. Na hora que Deus tratou aquilo, acabou. Amém? Então tem um monte de experiência, dá para contar dias e dias para vocês experiências, tá bom? A minha irmã colocou isso aqui, querido, você tem possibilidade de restauração total, em nome de Jesus. Até que ponto, quando somos convertidos e depois vamos às águas do batismo, somos limpos e nos tornamos novas criaturas, quebrando com isso todo o vínculo com a vida velha, da velha criatura e relações do passado, por poder interferir nos dias de hoje. Querido, se não existisse Ministério de Libertação, tem uma professora de natação, dois professores de educação física. É possível alguém nadar sem ter aulas de natação? Não, mas não é possível. O sujeito que nasce no interior, pula no riacho, não sai matando uma réca bufete assim, tchá, né? Ele demora meia hora para atravessar o rio, mas ele atravessa, não morre afogado, né? Aí põe um garoto na sua mão 3 meses, ele nada os 4 estilos, né? Ele vai de ponta a ponta no rio e passa o sujeito ainda de costas, né? De costas. Então acontece o seguinte: tem como, por exemplo, você treinar uma pessoa e ela ter performance e qualidade naquilo que faz. Querido, eu tenho certeza que se não existisse Ministério de Libertação, qualquer pessoa continuaria sendo liberta. Quando você conhece a Cristo, Cristo é a porta, gente. Mas Ele também é o caminho, não é? Essa história de toma a sua cruz a cada dia, né? Todos os dias, e segue-me. Você tem que viver uma experiência por dia, todos os dias. Deus é processual, tá? Então entenda o seguinte: tem coisas que Deus vai mexer na tua vida no primeiro momento. Tem gente que larga o cigarro no mesmo dia. Tem gente que demora anos para largar o cigarro. Tem gente que larga o álcool, gente. O álcool tem uma dependência física absurda. Larga o álcool no mesmo dia. Tem gente que demora anos para largar o álcool. Drogas da mesma forma. Vícios da mesma forma. Eu não sei porque alguns têm cura imediata e porque alguns demoram. Mas não tem receita. Pode ser que demore para você, pode ser que seja rápido. Mas você desce as águas do batismo e está tudo resolvido? Não, né, querido? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Se Deus tem coisas para tratar no teu coração, é melhor que Ele faça você entender o processo, degustar o processo para que você não caia novamente. É muito comum chegar no topo. O difícil é ficar lá. É muito fácil chegar no topo, gente. Até para pessoas que querem crescer e ter sucesso profissional. Eles falam, existem teóricos que falam isso. Chegar no topo não é difícil. O difícil é permanecer lá. O que Deus quer é que você cresça de forma saudável, tão saudável, que quando você chegar lá, nada te tire de lá mais. Entendeu? Então, provavelmente, você vai ter que viver experiências de entender áreas de pecado, áreas de dor. Por que eu entrei nesse pecado? Aquela dor, isso está... Por que toda hora eu tenho tentação nisso, eu caio nessa situação? É possível acontecer? É. Então, o Ministério de Libertação foi só um ferramental que Deus deu para acelerar o teu processo de crescimento, ajudar você, facilitar. Mas sem ele, você cresce do mesmo jeito. Só que, às vezes, com menos velocidade. Mas já me avisaram que Jesus levantou para voltar, tá? Tem gente, profetas, dizendo: Jesus já levantou do trono. Então eu acho que por isso que Ele quer um monte de ministério, de ferramenta, trabalhando com você. Bem, sobre homossexualismo, querido. Homossexualismo, num slide meu ali, tinha um sujeito com uma pazinha montando um muro. Queridos, homossexualismo, vamos conceituar porque o tempo é curto, mas dá para falar muito tempo de homossexualismo, é muito legal. Então a gente tem várias situações de homossexualismo.
Então, por exemplo, hoje existe uma preocupação, será que vamos nos comportar como uma igreja inclusiva? Uma igreja que aceita os diferentes, os recebe como eles estão? Por exemplo, a igreja da Lana Holder, que fica na Avenida São João, lá 1600, ela, a pastora casada com a outra pastora. Vocês conhecem a história? Tá? E acho que ali está difícil a situação, porque quando eu passo para olhar alguns debates dela, não só, você já viu pessoas que frequentam terapia o tempo todo, que não é para ser tratado, mas para aprender como camuflar as próprias dores? Ela camufla as dores dela. E eu olho ali, infelizmente, eu percebo que parece que o que acontece é isso. Ela quer estar onde está e usa do evangelho camuflando, aprendendo toda a retórica, por exemplo, até da área de libertação. Eu participei de um curso no sul do Brasil, e eu estava nesse curso, e foi maravilhoso, um curso assim maravilhoso, manhã, tarde e noite, gente, direto. Esse curso são 2 meses, são 60 dias, manhã, tarde e noite. Eu fiquei na área de aconselhamento pastoral, mas ainda vamos participar dos demais. E recentemente eu estava num outro congresso aqui do Êxodos, sobre sexualidade inclusive. Aí o que acontece? Sentou uma líder do meu lado e falou: pastor, puxa vida, que legal, você vai estar com a gente? Eu falei: não posso estar agora lá, mas depois eu vou tal. Pastor, você não sabe quem está lá. Eu falei: nem imagino, né? A Lana Holder com mais 5 pupilos dela foram para o curso. Você está brincando? Estão lá no curso. E está assim, eles entram, a palavra de Deus entra no coração, eles saem chorando lá para fora, ela sai lá protegendo, tentando dissuadir, tentando convencer. Eu não sei quem vai ganhar, mas já faz tempo, parece que ela deve ter ganhado, não sei. Mas ela tem um evangelho bem torcido, ela encontra na Bíblia justificativas da cabeça dela para endossar o homossexualismo. Queridos, o homossexualismo é pecado, não tem espaço, é pecado. Agora, como que a gente trata essa situação? Tem crianças que falam o seguinte: eu sou gay. Aí você pergunta: por que você é gay? Porque eu gosto de pessoas de mesmo sexo. Gostar de uma pessoa de mesmo sexo define quem você é? Querido, voltando àquela situação de vivo ou morto. Deus, quando olha um homossexual, Ele não quer transformar ele em hétero, gente. Por mais que tenha havido uma inversão. Deus não está preocupado em transformar esse homossexual em hétero. Porque se ele é homossexual e tem práticas imorais, ele vai se tornar hétero com práticas imorais. Do que resolveu? É que nem um pai que eu cheguei e falei para ele. Ele falou assim: então ficam falando que meu filho... Ele usou um termo mais pejorativo. Meu filho é homossexual, aquele outro meu... você tem 2 filhos, né? Ele falou: tenho. E o outro filho não é homossexual. Não, o outro não. O outro sai com as meninas aí direto e tal. E você está chateado, eu estou chamando